Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo aqui com a gente hoje é o vereador Noilton Ramos, do PPS. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Tudo bem, Tânia? Foi o nosso primeiro encontro do ano. Verdade. Voltamos 2018 com tudo. Voltamos com muitos trabalhos pela frente já no caminho. Muita coisa. Muita coisa engatilhada. Sim. Vamos começar a falar, vereador, de um tema que a gente falou no ano passado já, que é educação, o Sistema Municipal de Ensino de Taubaté. A gente já tinha comentado sobre isso antes, Sim. mas teve alguma evolução nesse caso, nesse projeto? Sim. Em que pé que está? Nós apresentamos algumas emendas dentro do projeto do prefeito, que é uma determinação do governo federal na questão do governo municipal votar a lei do ensino municipal. Então, aí nós tivemos a oportunidade de colocar algumas emendas no assunto que tratava no projeto que nós tínhamos apresentado e que o Ministério Público sugeriu que a Câmara não votasse, da escola sem partido. E nós conseguimos a aprovação e foi sancionado esse projeto. Sim, e essas duas emendas dizem basicamente o quê? Essas duas emendas, ela engloba quase toda a escola sem partido, né, porque ela trata realmente preserva os direitos, né, que já é constitucional, né, que já é lei, preserva esse direito dos pais exatamente de ensinar o filho aquilo realmente que já é a cultura familiar e não aquilo que a escola, através de uma grade curricular nacional, queira impor, né? Porque hoje, Tânia, há uma interferência muito grande, né? Há uma normativa, né, que precisa ter uma normativa na questão da educação nacional para ter um parâmetro igualitário, porém também há uma interferência na questão da formação familiar. E é isso que essas emendas acabam impedindo, né, auxiliando a família nesse sentido. Tá? E até você falou assim, né, nós falamos no ano passado, esse assunto, na verdade, ele nunca pode sair de pauta. Sim. Porque os contrários, aqueles que querem impor essa questão ideológica, daquilo que eles acreditam, eles nunca descansam. Então, nós não podemos pensar que uma emenda qualquer que nós conseguimos agora está tudo resolvido. Esse assunto ele precisa estar sempre atento, então eu acredito que o debate quanto a isso não vai parar. Nós não podemos descansar, porque preservar esses direitos para a família, não da escola querer impor e mudar uma condição familiar, na questão da sua fé, na questão daquilo que ele acredita, como um conservadorismo da família, na tradição familiar. Então, respeitando esse parâmetro, tudo bem. Então, porém, a esquerda, o marxismo de esquerda, eles trabalham muito na questão da educação. E é uma área que eles obtiveram muito sucesso no mundo todo. Então, eles não vão dar descanso. A direita ou os conservadores nunca estiveram preocupados e nunca preservaram isso. Então, foi deixando, foi ficando. Então, eu me lembro até nas audiências que nós tivemos aqui na Câmara, eu me lembro que teve uma professora que veio dizendo que estava falando, por exemplo, em nome da Unital. Eu particularmente, eu conversei com o reitor da Unital, porque ela dizia-se, né, que defendia aquilo realmente como um interesse público. Não é tanto interesse público, muitas vezes é mais o interesse daqueles que defendem esta ideia. E eu falei com o reitor falou assim, não, a Unital não tem nada com isso, são alguns professores, né? Um outro professor que defende essa ideia. Então, por isso que há necessidade realmente da permanência da discussão desse assunto sempre. Porque se não houver esse debate, se não houver essa proteção em favor da família, os que acreditem, os que querem essa interferência, que o Estado possa vir determinar
o que um estudante, que uma criança faça na questão da sua fé ou na questão da sua opção sexual. Então, esse assunto deve ser realmente um assunto da família, para os pais. Não o professor, não um grupo de pessoas que não tem nada a ver com a sua estrutura familiar querer debater esse assunto. Então, precisa ser respeitado esses limites, separar essas coisas para não causar um transtorno. Porque muitas vezes as pessoas elas confundem o que é conservador, o que é tradicional, com inovação. Nós devemos separar as coisas, né? Existe até um texto que eu chamo, né, que é da Bíblia, que eu chamo como manual da vida, o manual do fabricante, né? Que fala para não remover os marcos antigos. Marcos antigos é a família tradicional. Nós não somos conservadores, tradicionais, não é contra a inovação, não é contra a tecnologia, não é contra mais conhecimento. Hoje, por exemplo, nós vemos uma época dos coaches, né, daqueles que têm trazido aí a informação sobre a questão do conhecimento rápido. Mas aquilo que trata da questão, daquilo que é base, daquilo que é tradição na questão da família, precisa ser preservado. Né? Porque a família não é uma criação de um partido, de um Estado. Né? A família é a base essencial de uma sociedade que foi criado por Deus. Mas, então, infelizmente, muitas famílias também estão bastante desreguladas, né, vereador? Está faltando Tânia, também um pouco de cuidado nisso. Sim, infelizmente as famílias estão desreguladas. A gente vê até essa questão de violência, essa questão desse descontrole, né? Muitas das vezes o abandono dos lares, né? Aquele que é para ser o paternal, né? O chefe da casa, deixando, abandonando, às vezes por causa de uma vida corrida, às vezes por causa do dia a dia, dos compromissos. Então, devagarzinho, sem ele perceber, ele vai deixando esse compromisso, e o Estado ama isso, porque o Estado ele quer tomar conta das pessoas, quer tomar conta da família. Então, quanto mais essa divisão da família, mais o Estado vai querer interferir. Então, por isso também que a esquerda marxista defende essa imposição dessa liberdade para a juventude. Só que a juventude, por mais que ela se julgue, às vezes, conhecedor das coisas, mas é uma fase de aprendizado, de conhecimento, é uma fase imatura. Não existe experiência aí. A maturidade e a experiência, ela vem com o tempo. Então, um jovem, um adolescente, um jovem, ele não tem o tempo, não tem a maturação, não tem a experiência suficiente para dizer realmente o que ele quer. Então, ele precisa primeiro, não é do Estado para dizer o que ele vai fazer. Primeiro, ele precisa da referência da família. Então, que se forma uma boa sociedade não vem a partir de uma normativa do Estado, ela vem de uma normativa da família. Esse é o princípio fundamental. Inicial realmente é da família, do pai e de uma mãe. A gente tem que torcer também para o Estado dar uma forcinha, então, para a família se manter estruturada. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tá? O Estado, ele precisa realmente trabalhar nessa estrutura familiar. Tá? Não apoiar essa questão de que possa trazer assim esse descontrole da família. E hoje o Estado ele facilita muito. Né? Hoje nós temos, por exemplo, o Estado aceita de uma forma legal, de uma forma já está sacramentado, né? Se você vive junto, já é família. Então, quer dizer, mudou-se um pouco aquilo que era documentado antes. Antigamente, o camarada, para ele se divorciar, ele tinha uma dificuldade incrível. Hoje, não. Hoje, se é consensual, vai e já separa. Agora, Tânia, você é casada, Tânia? Não. Não é casada. Eu sou casado, né? Então, todos nós que somos casados, nós sabemos que um casamento, um relacionamento, ele não é só um mar de rosas. E muitas das vezes o cidadão, ele, ao longo da vida, ele é tão mimado, ele é tão assim amparado naquilo que se diz, o Estado se diz como direito, que por um detalhezinho da vida qualquer, o cidadão já fala, vamos separar, eu não quero mais você.
cada um toma seu rumo. Só que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, esse cidadão que fala, vamos separar, toma o seu rumo, cada um pega o seu destino, já tem alguém envolvido. Você tem um filho, tem uma filha, e isso traz uma consequência muito prejudicial para aquela criança. Tanto é que o primeiro passo, muitas vezes, é levar essa criança para o psicólogo. Aí alguém pode dizer assim, mas é melhor viver feliz separado do que viver com problema no casamento. Agora, os problemas, eles vêm para nós procurarmos uma solução. Eu não sou também radical a ponto de obrigar o camarada, o casal, a viver junto. Alguns problemas não são para violência. Não, nada disso. Não é resolvível perfeitamente. Agora, um diálogo, uma conversa, tá? Tempo, tolerância, paciência, vai ajudar muito e, consequentemente, a família sendo estruturada, resolvendo os seus problemas, não tenha dúvida que o benefício para o Estado vai ser muito grande. Então, essa desordem, né, que hoje a gente vê e o Estado impondo, né, às vezes com uma certa truculência, é porque realmente não tem, no meu modo de ver, não tem sido parceiro da família, não tem colaborado de uma forma realmente à altura para que possa trazer soluções para coisas assim familiares, aí é onde ele interfere. E interferindo na educação, você está interferindo na vida de alguém que está em formação. Então, por isso que eles querem esse modelo, né, de interferência ideológica nas crianças. Eles não querem formar ideologicamente o adulto, porque o adulto já está formado. Né? No Manual da Vida fala o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não vai desviar. Então, por mais que você tenha dificuldade familiar, tá? Se você está junto da sua voz paternal, tá? Você vai superar com muita mais facilidade do que faltar aquela voz paternal. Lá na frente você não vai saber muito o que fazer, é onde o Estado vem e faz a interferência. Uhum. Tá? Então é isso, esse foi o primeiro bloco, a gente falou bastante de educação, mas no segundo bloco a gente vai falar mais um pouquinho ainda e de outros temas. Não sai daí que a gente já volta.